Olá, Pastor Paulo, meu nome é Caio, eu moro no Japão e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu queria saber sobre a descendência de Jesus, né? Que a gente sabe que existe uma profecia que diz que Jesus viria da descendência do rei Davi, que o Messias viria da descendência do rei Davi. Mas a gente sabe que Jesus ele veio apenas de Maria, porque ele veio do Espírito Santo, né? Ela ficou grávida através do Espírito Santo. Então, como se daria a descendência do rei Davi em Jesus? Essa é a minha pergunta. Eu quero agradecer aqui ao meu irmão Caio, que é brasileiro e reside no Japão. E lá no Japão, irmãos, na terra do sol nascente, tem brasileiros lá que estão acompanhando os nossos vídeos. Meu abraço aos meus irmãos da comunidade japonesa, os vários brasileiros espalhados pelo mundo, no Japão, na Europa, na outra América, na África. Deus abençoe a todos os meus conterrâneos, todos os brasileiros espalhados pelo mundo. E a pergunta do meu irmão Caio, que mora no Japão, é em respeito à questão de José. Em que momento ou como explicar que se Jesus é uma obra do Espírito Santo em Maria, ou seja, o Espírito do Senhor vai a envolver, a sombra do Altíssimo a cobrirá, e o que vai ser gerado dentro dela, né? Há até uma discussão nos anos teológicos, né? A turma da teologia é complicada, porque ela fala assim, e aí, Jesus teve umbigo ou não teve umbigo? Porque se ele estava no ventre de Maria, ele estava no ventre de Maria, mas não precisou da participação de Maria em nada, porque a obra foi completa pelo Espírito Santo. Ele apenas precisava de uma barriga, e eu vou ser aqui grosseiro nessa hora, de aluguel. Eu respeito a minha irmã Maria, porque ela era uma serva que foi escolhida dentre as demais. E eu acho lindo porque John Stott diz que a gente precisa de fé para crer. E é impossível crer sem ter sabedoria na nossa crença. E, na verdade, fé é também pensar, como John Stott diz. Ou seja, ela se põe a pensar no que o anjo fala com ela, Lucas capítulo 1, e ela diz assim para o anjo, cumpra-se em mim. Ela se coloca disponível para os feitos do Senhor na sua vida. Mas, falando de Bíblia, vamos ler a genealogia de Jesus? Vamos lá? Mateus, capítulo de número 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa é uma parte da Bíblia que muita gente tem sono na hora que vai ler. Ou só acontece comigo lá em casa, que você começa a ler. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, e a Judá a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias, verso 10, gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria,
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Verso de número 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14 gerações, ou seja, 28. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Número total, 42 gerações. Só que quando você vai lendo um a um desses nomes citados, quem é a 42ª geração? Porque José é um arcabouço daquilo que Cristo vai fazer com a gente, a igreja, os gentios. Assim como Cristo nos adotou, Cristo nos comprou pelo seu sangue, nos adotando, nos fazendo filhos de Deus. José vai adotar a Jesus e isso vai dar legitimidade à sua paternidade e então entrar aqui válida a sua genealogia. A pergunta do meu irmão Caio lá no Japão é como isso se dá. Isso se dá por meio de adoção. Assim como José adota a Cristo, assumindo as responsabilidades do Verbo vivo, daquele que foi gerado por Maria, ok? Ele se torna pai de Jesus, né, aqui na terra. Então, Cristo também vai nos adotar através do sacrifício da cruz. Mantenha a sua Bíblia aberta, carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, verso de número 13 do capítulo de número 2 diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, verso 15, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Ou seja, verso de número 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, ele vai fazer de ambos os povos um só povo. Ou seja, de dois, porque Deus vê como judeus e gentios. Deus não vê judeus e americanos, russos, suíços, portugueses, brasileiros, espanhóis, argentinos, venezuelanos. Não. Deus vê judeus e gentios. Ele vê o seu povo que ele escolheu e as demais nações como num rótulo só ou num título só, gentios. E aí ele vai fazer essa derrubada desta parede que dividia esses povos e vai fazer de dois povos, ou seja, desses dois corpos, um só corpo, unificando-os pelo sacrifício da cruz, nos adotando, nos trazendo para Deus através do seu sacrifício. E aí eu preciso lembrar a você que, na pergunta do irmão Caio, lá no Japão, para o Falando de Bíblia, na genealogia de Cristo, sim, nós encontramos a 42ª geração, porque Cristo não teve uma mulher, mas na cruz, através do seu sangue, ele doou vida para que a igreja nascesse, para que a igreja fosse confirmada, para que a igreja fosse sustentada, para que a igreja crescesse, para que a igreja frutificasse, para que a igreja levasse o seu nome às demais nações. Ou seja, Cristo nos fez parte de um corpo. Cristo nos fez para si,
um só povo, junto com os judeus, e nos colocou para o louvor da sua glória. Então, respondendo a meu irmão Caio, lá do Japão, um brasileiro que mora no Japão, sim, José se tornou pai legítimo de Jesus quando o adotou, porque assumindo Maria como esposa, ele já tinha um contrato de ketubot, um contrato de casamento com ela, e ele não poderia mudar a sua aliança, a sua fala de compromisso com ela. E mesmo podendo sofrer consequências de apedrejamento, porque ela aparece grávida, quando ela ainda não estava literalmente já desposada com ele, ok? E aí a Bíblia diz que ele intenta separar-se dela para não a infamar, não só difamá-la, mas também não infamá-la. E aí o anjo vai dizer para ele, não a deixe. Ou seja, ele assume como um homem da terra, Jesus como filho, o adota, ou seja, ele é um arcabouço do que Cristo faria comigo e com tantos outros espalhados em todas as partes do mundo, em vários tempos diferentes, onde nos adotou, nos reconciliando com Deus. Nós que estávamos longe, nós que estávamos na treva e agora estamos na luz. Deus abençoe ao irmão Caio lá no Japão. Deus prospere a obra das suas mãos. Deus te guarde e que o Senhor continue abençoando toda a sua casa. Faça como o irmão Caio. Na descrição deste vídeo tem um link onde você pode enviar a sua pergunta, falar do lugar onde você está e interagir aqui com o Falando de Bíblia. Vai ser um prazer poder responder a você. Lembrando que nem todas as perguntas nós temos como responder, porque a gente está em atividade aqui com o Estúdio D e tem horas que tem perguntas que fogem um pouco da nossa alçada, mas falando de Bíblia, nós vamos tentar responder sempre que possível para podermos manter esta interação. Você aí do outro lado, compartilhando, comentando, curtindo e a gente aqui produzindo respostas falando de Bíblia. Deus te abençoe.